Olá, amores e amoras, tudo jóia? Bom, espero que vocês estejam bem, estejam aí curtindo a quarentena, aproveitando para estudar, para colocar os conteúdos em dias. Como estamos vivendo aí um momento um pouquinho diferente, né? Alguns desafios aí da educação, eu optei por começar a trazer para vocês videoaulas, porque aí é uma forma da gente ficar mais pertinho do outro. Sei que vocês estavam aí morrendo de saudade das aulas de química, morrendo de saudade das piadinhas de química, então nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Não poderia deixar de colocar aqui a piadinha da semana e vamos às aulas? Então, gente, vamos começar? Na nossa última aula, a gente está falando um pouquinho sobre tabela periódica, assim, aquela bem última aula depois da revisão, né? Estávamos falando sobre tabela periódica e aí eu contei para vocês, comecei contando para vocês de um carinha chamado Dmitry Mendeleev, que ele é um cientista que, de certo modo, inspirou nós termos a tabela periódica igual nós temos hoje, né? Mais ou menos organizada, que foi a ideia mais ou menos de Dmitry Mendeleev, que é a principal ideia que os elementos eles se encaixariam, né? Que eles estariam organizados assim como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, e nós vamos provar isso agora com a nossa aula. Contei para vocês que nós temos as linhas horizontais, que são chamadas de período. Então, temos um total aí de 7 linhas, são 7 níveis da distribuição eletrônica, traduzindo, são 7 períodos. Primeiro período é a linha do hidrogênio até o hélio, aí vem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Só para a gente lembrar, essas duas linhas que estão aqui embaixo, né, que são a série dos lantanídeos ou lantonoides e série dos actínidos ou actinoides, na verdade, todos esses elementos dos lantanídeos deveriam estar aqui, que está localizado aí no sexto período. E todos esses elementos aqui dos actinoides deveriam estar nessa linha de baixo, como se fosse o sétimo período. Além disso, nós temos as colunas, que são chamadas aí de grupos, ou anteriormente recebia o nome de famílias, né? Na ideia de que todos os elementos que estão nessa mesma coluna têm características semelhantes, então poderíamos aí dizer que pertencem a uma mesma família. Hoje, a IUPAC aceita a denominação grupo, que é uma denominação muito simples. Nós temos 18 colunas, traduzindo, nós temos 18 grupos. Primeira coluna, grupo 1, segunda coluna, grupo 2 e assim sucessivamente. Contei para vocês o nome de que algumas colunas, alguns grupos, que são as antigas famílias A, os grupos, além de serem numerados, né, grupo 1, grupo 2, eles recebem nome próprio. Lembra aí? Pega aí no seu caderno. Se você não tem, pega aquele post-it. Ixi, gente, agora não tem como mais você pedir pro coleguinha, né? Não tem post-it? Vai aí no cantinho do seu caderno e anota aí. É bom que aqui vocês podem ir pausando e aí eu não preciso falar tão lentamente, pode ser? Grupo 1 são chamados de metais alcalinos. Grupo 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. Grupo 13 vai ser conhecido como grupo do boro, família do boro. Grupo 14 vai ser chamado ou conhecido como grupo do carbono, família do carbono, porque seu primeiro elemento é o carbono. Grupo 15, grupo ou família do nitrogênio. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios com H, hein? E grupo 18, gases nobres, tá? Então essas denominações são muito importantes que vocês saibam. Reparem que muitas vezes não vem isso daqui numa tabela periódica e na maior parte das vezes nós usamos sim esses termos. Bom, isso é só um recapitulando o que nós faremos na aula de hoje. Por incrível que pareça, nós não usaremos a tabela periódica, porque qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é que a gente vai localizar um elemento numa tabela periódica sem precisar olhar para ele. Ao contrário, depois você pode estar aí com uma tabela em mãos, tá? Só para você conferir se vai dar mesmo certo. Isso daqui vai provar a ideia de Dmitry Mendeleev, que é a ideia que os elementos vão se encaixar aí como se fossem peças de quebra-cabeça. Para isso, o que nós teremos que fazer? A distribuição eletrônica. Então, a primeiro momento, eu vou colocar aqui as regrinhas, até porque para vocês copiarem aí no caderno de vocês. Agora vai ter aquela coisa mágica aqui da câmera, né? Nós vamos apagar esse quadro, sem que vocês vejam, e vamos colocar aqui exemplos, tá? Eu e minha equipe gigantesca, que sou eu mesma, tá bom? Mas, por enquanto, vamos falar aqui qual é a regrinha, vocês vão anotando aí no caderno. Gente, é legal, tá? Pega a caneta, vai anotando aula normal, escreve aí bonitinho. E aqui é bom que você pode pausar, não tem aquela coisa, professora,
espera mais 5 minutos. Aqui não. Então, pausa aí, que eu vou repetir, gente, com a mesma, assim, aquela mesma felicidade as informações se você não entender. Então, vamos lá? Primeira coisa, para a gente determinar o período desse elemento químico, em qual linha ele está, em qual período de 1 a 7. Quando vocês fizerem a distribuição eletrônica, nós verificaremos que o período vai corresponder a quantos níveis que tem a sua distribuição, a quantas linhas. Lembra que a distribuição vem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, enfim. Ela vem do nível 1 até o nível 7, ela termina lá no 7S2, 7P6. Então, de acordo com a linha que você parar, a última linha que você parar vai ser o período que vai estar localizado esse elemento na tabela periódica. Então, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil para vocês, que representa a última, aí ignora a letra, tá, gente? A última linha da distribuição eletrônica, beleza? Agora, vamos fazer exemplos. Grupos. Falando em grupos, nós vamos olhar para onde que a distribuição eletrônica terminou. Então, geralmente, para a gente falar dos grupos, a gente sempre vai pegar o subnível mais energético. Professora, eu não lembro o que é isso, pelo amor de Deus. Professora, eu tenho aqui 2 semanas, estamos aqui quase de quarentena, eu não lembro. Calma, que não perca, os próximos minutos assim estarão ótimos. Nós vamos fazer exemplos e nós vamos relembrar o que seria como se fosse aí a camada de valência e como se fosse o subnível mais energético. Mas pensem comigo, imagine o seguinte, fez a distribuição eletrônica, descobriu que a distribuição parou, terminou no orbital S. Gente, seja em qualquer nível. Terminou em S? Terminou. Primeira coisa que eu posso te dizer é que ele faz parte aí de um elemento que é chamado de elemento representativo. Como que eu vou verificar aí aonde que ele está, em qual grupo que ele está? Para isso você vai usar essa formulazinha. Então essas caixinhas que estão aqui em verde são as fórmulas que nós vamos utilizar, tá? Terminou em S, o que vai acontecer? Você vai pegar o número de elétrons que tem no S, vai ser o número do grupo. Ou seja, terminou em S1, não tem um elétron? Quer dizer que vai estar no grupo 1. Terminou em S2, não tem 2 elétrons? Quer dizer que vai estar localizado no grupo 2, ok? Vamos ver melhor isso daqui nos exemplos. Mas continuando, vai que você faz a sua distribuição eletrônica e termina em P. E agora? Primeira coisa, esses elementos que terminam em P também podem ser chamados, assim como S, de elementos representativos. São as antigas famílias aí A. Esses elementos que terminam em P são aquelas 6 colunas que vêm do lado de cá da tabela periódica, tá? Mas como que eu localizo em qual coluna exata sem pegar a tabela? O que você pode fazer? Aplicar essa regrinha. Toda vez que terminar em P, como que eu faço para calcular? Eu pego a minha camada de valência, lembrando que é a linha inteira, tá? Então eu vou ver quantos elétrons tem na camada de valência e vou acrescentar mais 10. Então, supondo, você somou sua camada de valência e descobriu que tem lá 4 elétrons. 4 elétrons com mais 10 vai estar no grupo 14. Você somou sua camada de valência e descobriu que tem lá 8 elétrons. 8 elétrons com mais 10, grupo 18. Beleza? Agora a gente vê melhor também nos exemplos. D. Fiz a distribuição e meu subnível mais energético, o último nível, né, o último subnível, melhor ainda, que eu coloquei em elétrons foi o orbital D. Então, o que vai acontecer? Primeiro detalhe é que nós podemos classificá-los como metais de transição. Geralmente é aquela coluna que está lá no meiozinho da tabela periódica, ok? Tá bom, eu sei que ele está ali mais ou menos ali no meio, metais de transição, mas como que eu vou saber qual o grupo exato? Aí você vai aplicar essa regrinha. Todas as vezes que terminar em D, é só você pegar o número de elétrons que vai ter no D e acrescentar mais 2. Então, supondo, terminou em D3, tem 3 elétrons no D, com mais 2, quer dizer que vai estar localizado no grupo 5. Terminou em D4, tem 4 elétrons com mais 2, como que é mesmo? Vai estar localizado no grupo? Isso mesmo, eu sei que você respondeu aí, eu não ouvi, mas eu sei que você respondeu. Grupo 6. E para finalizarmos, nós temos a opção aí de terminar em F. Quando termina em F, tem uma particularidade. Por quê? Pera aí, rapidinho, de pegar a tabela, gente. Sim, quando terminar em F, são esses elementos que estão localizados nessas 2 linhas aqui de baixo, que nós classificamos esses elementos como metais de transição interna, tá?
E aí você só tem que saber o seguinte, se está na primeira série, que são os lantanídeos, ou se está na segunda série, que são os actinídeos. Então, terminou em F, vai estar em uma dessas duas. Como que eu vejo em qual que vai estar? Tá no sexto período? Tá. Então, lantanídeos. Não, terminou em F, mas está no sétimo período. Então, nós vamos chamá-los de actinídeos, ok? Vamos fazer os exemplos aí, um de cada, para vocês verificarem. Só aproveitar que eu estou na tabela, vamos só relembrar aquela localização que eu falei, que ficou meio imaginária. Terminou em S, gente, geralmente são essas duas primeiras colunas, S1 e S2, que é grupo 1 e grupo 2. Terminou em P, você já pode pressupor que vai estar nessas 6 colunas aqui de cá, que são elementos representativos também, assim como os S. Terminou em D, quer dizer que são esses elementos que estão aqui no meio, que são chamados de metais de transição. E terminou aqui em F, vai estar aqui embaixo. Tranquilinho? Vamos agora para os exemplos? Vamos fazer aqui a mágica da internet. Agora eu volto já com um exemplo. Vamos fazer a distribuição eletrônica juntos, tá? Pra gente treinar. Mas aí eu volto aqui com um exemplo aqui de cada, tá? Fiquem aí, não saiam daí.